Bom dia a todos. Vamos dar início aí à nossa aula de desenho mecânico. Hoje, dia 10 de junho, quarta-feira, turma do horário AB Manhã, disciplina vinculadas aos cursos de Engenharia Mecânica, Produção e Controle e Automação, Universidade de Fortaleza, Unifor. Hoje, a gente vai fazer a correção da nossa atividade avaliativa, que foi realizada na aula passada. Atividade esta que já está disponível para a visualização de vocês lá pela aba aonde a gente realiza ela dentro da nossa do Unifor Online, né? Então, clicando lá, vocês vão ver a correção e os comentários sobre a prova de vocês. Também já está disponível para vocês dentro do material trabalho, né? A entrega da nossa atividade relacionada à caixa variadora de velocidade, que foi outra atividade entregue esta semana também. Então, lá também tem as considerações e a avaliação do trabalho de cada um, tá? Com isso, a gente já consegue até calcular a nossa média. Então, vamos primeiro comentar sobre a nossa prova, depois falamos sobre o cálculo da nossa AV2, ok? Então, clicando lá no ícone lá para exibição da prova, a gente tinha essas questões, eram 14 questões distribuídas entre múltipla escolha e discursivas, né? Uma com justificativa também, múltipla escolha com justificativa. Então, eu vou comentar com vocês as questões. Qualquer dúvida, só perguntar aí pelo WhatsApp, nosso grupo, né, de conversa, ou o torpedo aqui foi meio difícil só para eu ver, porque ele está suprimido aqui na imagem. Mas também tem o chat aqui da nossa videoconferência. Então, vamos lá. Primeira questão falava especificamente sobre peças de união, né? A união de peças e componentes podem ser feitas por meio de elementos de máquina, elementos, né, esses. Quais seriam esses elementos? Elementos de transmissão, a gente fala aqui de união, né? Então, quando a gente fala de transmissão, a gente estudou elementos de máquinas de transmissão, correias, polias, engrenagens, rodas dentadas e correntes, mas não é um elemento de união. Elementos de vedação é um elemento de máquina, mas não contempla dentro da nossa disciplina. Elementos de articulação, temos alguns acoplamentos articulados, né? Mas também não é um elemento de união. Elementos de ligação, os acoplamentos, mas não é de união. União seriam os elementos de fixação. Esse seria o item correto dessa questão, tá? Questão 2. Elementos de fixação apresentados e estudados na disciplina podem ser classificados como? Como eram classificados os elementos de fixação? Fixos e permanentes, eles não eram fixos, né? E também fixos e permanentes aqui é meio redundante. Rolamento e deslizamento, isso aqui não está associado aos elementos de fixação, né? Eram os elementos de apoio, né? Os mancais. Articulados e permanentes, articulados, não, né? Móveis e fixos, fixos não, fixos e permanentes não. Está até redundante aqui, ó, acabou copiando duas vezes. Móveis e permanentes, né, ó, seria o correto aí. É a primeira linha lá dos dois que a gente estudou aí. Elemento de fixação móvel, elemento de fixação permanente, ok? Questão 3, discursiva, né, ó. Com suas palavras e usando o linguajar técnico, né? A gente tem que começar a agir como engenheiro, pensar como engenheiro, se expressar como engenheiro, né? A função de uma arruela e apresente um exemplo. O exemplo fazia parte da correção. Então, poucas pessoas erraram essa questão, fiquei até feliz com isso. Muito engenheiro não sabe responder para que serve uma arruela, mas acredito que essa nossa leva aí vai saber muito bem responder. Uma arruela é um elemento mecânico de fixação, né, trabalhando junto com os conjuntos de elementos de fixação, e ajuda a distribuir a energia, né, fazer o assentamento, distribuir a carga dos elementos de fixação, com porca, parafuso, né? Então, ele distribui a energia de aperto ali no momento da fixação. Logicamente, existem diversas variações de arruelas, e com isso veriam os exemplos, né? Por exemplo, a arruela lisa, se eu tiver superfícies não paralelas entre a cabeça do parafuso e a superfície de encosto, a arruela ela pode fazer essa compensação, seria um exemplo. Uma arruela de pressão para montagens, né, que sofrem dilatação térmica
ou vibração durante o seu funcionamento, a rola de pressão vai sempre exercer uma força ali como travamento, seria um outro exemplo. Uma roda ondulada, ela faz o mesmo princípio da roda de pressão, só que as superfícies que não podem ser danificadas, né, com regiões pintadas ou frágeis. Então tem diversas arrolas com trava, né, para evitar o afrouxamento ou que se solte, né, a união. Existiam arrolas com abas que fazem o travamento, a rola dentada, a rola serralhada. Então tinham vários exemplos que poderiam ser dados aí, todos eles discutidos dentro da nossa disciplina, ok? Quarta questão, te apresentava aqui essa imagem, né, e tinha aqui a vista explodida dos componentes e a identificação de cada um deles. Então, a gente fazia a identificação da carcaça, colocava aqui a peça 1, peça 2, até a peça 6. E tinham várias opções aqui para serem assinaladas. Então, nossa peça 1 aqui, ela é o quê? Ela é uma bucha, ou seja, um mancal de deslizamento, né? Ela serve ali como região de apoio do eixo. Tanto que tem ela duas vezes, uma em cada extremidade do eixo. Peça número 2 seria uma arruela, não é arruela, né, como aqui fala, ó, está errado, seria uma arruela. Tem o item aqui, nem eu sei, tem que ver só qual certo aqui, seguindo a sequência. Acho que é esse último mesmo, né? Vamos ver os demais elementos aqui. O terceiro, a peça número 3 seria uma mola. Peça número 4, um eixo, né? A 2 a gente falou que é uma arruela. Peça número 1 está aqui novamente, seria outro mancal de deslizamento. Tem a flange. Peça número 4, o eixo. Peça número 5, uma porca. E peça número 6, um parafuso. Coisa muito interessante aqui é quando você faz o detalhamento numa vista explodida, a gente tem a opção lá quando inserir um parafuso na nossa montagem, colocar ele de forma esquemática, né? Representado ou simplificado. Quando você coloca simplificado como nessa montagem, ele fica liso. E aí você pode, se você não se expressar corretamente na sua lista de componentes, você pode levar ao pensamento que ele é um rebite, né? Ou um pino com cabeça. Mas, pela forma construtiva, se aproximar na foto, aí você consegue ver que é um parafuso, mas pode dar essa falsa sensação. Então, por isso que às vezes é importante a gente fazer o detalhamento do parafuso. Tá? Agora, o último item aqui, ó. Mancal de deslizamento, arruela, mola, eixo, porca e parafuso. Ok? Quinta questão. Pessoal, essa questão é muito interessante. A gente apresentava aqui um eixo, 4 elementos dos eixos. Aqui, todas as alternativas estão erradas. Nenhuma das alternativas está certa. Seria esse item. Então, eu vou comentar as alternativas falando a forma correta. Tá? Aqui fala ó, que o chanfro corresponde a uma geometria cilíndrica. Ó, o chanfro seria essa extremidade. Não, primeiramente ele não é cilíndrica, né? Ele é uma inclinação de uma aresta. Então, ele não é uma geometria cilíndrica. Na ponta do eixo, é correto, proporciona acabamento ao mesmo. Além de acabamento, também facilita a montagem, né? O alinhamento, a centragem do eixo. Então, o único erro aqui é que era uma geometria, ele não é uma geometria cilíndrica. Tá? O rasgo da chaveta é um orifício feito a fim de permitir a realização de balanceamento do mesmo. Pessoal, existe um processo de balanceamento de eixos onde são feitos pequenos entalhes, mas não são rasgos de chaveta. Tá? Então, muitas vezes, se vocês montarem, por exemplo, um motor elétrico uma vez, vocês vão ver que ao longo do estator dele ali, da bobina, né, que gira sobre o eixo, você vê que vão ter partes chanfradas, vão ter partes usinadas, como se fosse um entalhe. Ali é uma máquina que faz o balanceamento do eixo. Então, ele vai tirando massa, vai tirando peso, a fim de ele ficar balanceado. Tá? Mas o rasgo da chaveta tem a finalidade de trabalhar o elemento de fixação, que seria a chaveta de travamento, né, a fim de permitir a transmissão de movimento. Então, ele não é um orifício a fim de permitir a realização de balanceamento. Esse aí seria o erro. Tá? O assento é a região de contato dos eixos dos elementos de transmissão de potência? Sim. É onde se aloca, onde se coloca, onde se apoia os elementos. Para a transmissão de potência por meio de atrito? Não, não é atrito. Né? Ele fica alojado aqui e travado aqui. Geralmente esse travamento ou é para um parafuso de pressão, ou é para uma chaveta, tá? E aí, quando a gente fala de atrito, aqui seria contato por atrito, não seria o correto. Então, isso aqui não seria a alternativa. Raio de arredondamento, permite acabamento dos eixos, de tal forma a não ficar cantos vivos. Correto, né? Ele arredonda os cantos.
e assim evitar o acúmulo de sujeiras, prejudica o balanceamento do eixo. Errado, né? O canto arredondado é para alívio de tensões, ou seja, não concentração de energia em ponto que possa propagar alguma trinca no nosso eixo. Então, o eixo não seria um arredondamento para sujeira ou balanceamento. Então, nenhuma dessas alternativas estaria certa, tá? Ok? A gente comentou o correto de cada uma. Questão número 6. A gente apresentava aqui 6 eixos. Então, eu vou falar a cada um deles o que seria e a gente vê qual é a identificação correta, tá? O eixo A é um eixo maciço, né? O eixo B seria um eixo ranhurado, tá? Por ranhuras são padronizadas. O eixo C é um eixo vazado, né? Que é justamente a alternativa correta, se eu não me engano, que bate entre todos. Eu marquei aqui eu fiz uma pesquisa aqui na minha resposta, certo? O item D é um eixo roscado, que ele pode ser roscas externas ou internas. E o item F é um eixo estriado. Qual a diferença de estriado para ranhurado? Ranhura existe padrão, é um número menor de elementos padronizados. Já as ranhuras são diversos entalhes distribuídos ao longo do eixo, a fim de gerar atrito entre a peça de contato do eixo e o eixo. Então, seria o item, esse item aqui, ó, esse eixo vazado. Os demais faziam associações equivocadas, ok? A 7ª questão, falávamos sobre as chavetas, né? São 3 afirmativas. O elemento mecânico com a finalidade de realizar a ligação de 2 componentes mecânicos a fim de transmitir movimento torsor é a chaveta, correto? E quando corretamente dimensionadas, as mesmas deverão quebrar quando submetidas a trabalhos que vão além das suas demandas de equipamento, correto? A gente falou muito disso, né? O fusível mecânico é o elemento mais barato da nossa transmissão, ou seja, se eu tiver algum problema na minha transmissão, travamento ou um excesso de carga, que eu quero que quebre a chaveta, não minha polia, não meu eixo, não mancal. Então seria correto esse item 1. Nas chavetas planas, o ajuste de encaixe deve ser justo. Nas 4 arestas, assim permitir a transmissão de movimento, errado. A gente falou muito lá, né, que existem a folga. A gente até bateu lá, a gente via as medidas. Na montagem que a gente fez da caixa variadora de velocidade, a gente via que na parte superior existia uma folga, né, entre o cubo e a chaveta. A gente tocava ela ali na superfície interna, né, da cavidade da chaveta. Ela encostava no fundo, é uma montagem que encosta no fundo, mas ela não toca o canto superior. Se ela tocar o canto superior, ela não toca o fundo. Então, existe uma folga nas faces inferior ou superior da chaveta. Chaveta paralela, né, chavetas planas, elas trabalham pelas faces laterais, ok? Então, a segunda não estaria correta. As chavetas falham por cisalhamento ou esmagamento, correto, né? Ou ela cisalha, porque eu tenho cada eixo no sentido e uma linha de divisão sobre eles, então pode ocorrer no cisalhamento, como ela pode não vir cisalhar e apenas amassar, tá? Então, aqui o correto seriam as alternativas 1 e 3, não. Alternativas 1 e 3 estariam corretas, ok? Essa questão é muito interessante. Você é um engenheiro contratado, né, para especificar o tipo de acoplamento mais adequado conforme os parâmetros de funcionamento do sistema. Após assinalar o item escolhido, justifique sua resposta. Por que dela, né? Por que a sua escolha? Ela faz parte da correção. Então, quando a gente fala aqui, nosso elemento aqui, ó, moinho, acionamento direto. Então, quando eu falo direto, eu não preciso realizar o desacoplamento, né? Eu não preciso acoplar e desacoplar ele. Com regime de trabalho intermitente. O que seria intermitente? Liga direto, desliga, liga, desliga. Com intervalo de cargas entre uma moagem e outra. Então, tem momentos que ele trabalha com potência, tem trabalho que ele trabalha sem potência, né? Moinho, moer coisas. E aí tem hora que ele trabalha em vazio, tem hora que ele trabalha com material. Choques constantes. Toda vez que você faz o carregamento, é um choque, né, para ele, que ele recebe aquela carga. Vibração excessiva. Imagina um moinho de pedra, por exemplo, né? Você moer pedra ali, ele vai trazer uma certa vibração ao sistema. Qual seria o acoplamento mais recomendado? Tá? Pessoal, o grande detalhe aqui estariam o quê? Acionamento direto, tá? Choques constantes, vibração excessiva. Dentre todos os que aparecem aqui, algumas pessoas colocaram o flexível de fitas. Ele atende em certas partes. Por quê?
O de fita, ele não inibe a vibração. Ele é acionamento direto, tá? Ele aceita qualquer tipo de desalinhamento devido à vibração, mas ele não absorve a vibração, tá? Ele propaga a vibração. Ele dissipa pouca, é desconsiderável. Muitas pessoas marcaram embreagem eletromagnética. Embreagem eletromagnética, né? Embreagem é acoplamento e desacoplamento. Então, a gente está de acionamento direto, tá? Eu não precisava de ter uma desunião, uma desmontagem ali, né? O correto aqui seria, mais indicado, o que se sobressai sobre todos, acoplamento permanente, flexível, tipo Perflex, é o de pneu. É o que trabalha com maior faixa de desalinhamentos, né, dos três, angular, radial e axial, e também faz absorção de energia, de vibração, tá? Então, o recomendado seria o acoplamento tipo Perflex, ok? Questão 9. Os acoplamentos mecânicos podem ser classificados como? Então, se a gente pegar aqui o nosso fluxograma, né, que a gente dividiu os nossos acoplamentos, a primeira hierarquia falava justamente essa divisão, né? Ele estava entre os fixos e permanentes? Não. Fixos e móveis? Não, né? O correto seria o quê? Móveis e permanentes. Essa é a correta. Oscilantes e permanentes? Não. Móveis e oscilantes? Não. Fixos e móveis? Não. Eles não são fixos. Eles são permanentes ou móveis, né? De acionamento, de acoplamento ou acoplamento. Ok? Então, seria esse itemzinho aqui. 10ª questão. Para uma montagem de união permanente, você deve usar quais elementos de fixação? Permanente. A porca, arrola e parafuso, é uma ligação móvel ou permanente? Né? Móvel não seria, né? Rebites é permanente. Arruelas, não, ela não é uma ligação permanente. Chavetas e molas, não são nem elementos de ligação, né? Rebites, ok, e porcas. Não, porca não. Elemento móvel. Soldas e rebites, é o nosso exemplo, né? Seria o correto aqui. Rebites e parafusos também não. Se a porca não é, o parafuso também ele não é. É desmontável, né? Então seriam soldas e rebites. Lembrando que caracteriza uma ligação permanente, aquela ligação que ao ser desmontada não pode ser reutilizada, né? Ela sofre um dano. Então o rebite a gente precisa cortar ele e a solda também. Ok? Questão número 11. Descreva com suas palavras, usando linguajar técnico, a função de uma arruela. Aí foi um erro meu, tá? Era uma outra questão para ser inserida aqui e acabou vindo a mesma questão lá do item 2, se eu não me engano, item 3. Aqui foi um erro meu, a gente comentou já ela, tá? Item 13. Aqui a gente fazia uma analogia e mostrava os 3 sentidos, né, de forças aplicadas sobre os rolamentos. Cada um deles tem uma classificação. Só que os itens não faziam a denominação correta. Tem apenas um item que faz a denominação correta. O item A é um rolamento tipo misto, né? Ele aceita cargas tanto radial quanto axial, ou seja, cargas mistas, né? O item B é um rolamento de contato axial, ou seja, suportam cargas axiais, desprezam cargas radiais. O item C é um rolamento tipo radial, ou seja, ele suporta cargas, admite cargas no sentido perpendicular ao eixo, ou seja, radial ao eixo, mas dispensam forças no sentido axial. Ou seja, o correto seria esse item C aqui, né? Ó. Item C, radial, não suportam cargas axiais e impedem o deslocamento no sentido do eixo transversal. Impedem deslocamento, tá certo? As demais existe algum equívoco aí na hora da descrição, ok? E a nossa última questão falava aqui sobre uma montagem de uma contraponta de um eixo, de um torno, né? Aonde pedia para a gente identificar apenas o rolamento apresentado na vista em corte. É uma coisa interessante essa questão. Algumas pessoas me perguntaram se era este o rolamento, este o rolamento ou este o rolamento, né? Primeiramente, tem uma interrogação aqui, eu acho que ajuda.
E também, se você olhar os itens, não tem descritivo nem este e nem este. Somente este, né? Então, se alguém achou que esse aqui está errado ou esse está errado. Rolamento de esfera? Não é. Esse aqui não é um rolamento de esfera. Esse aqui é um rolamento de contato angular de dupla carreira de esferas. Esse aqui é um rolamento de contato axial, né? Rolamento compensador de esferas? Ele não é autocompensador. Rolamento de contato angular? Sim, mas não fala da dupla carreira de esferas. Rolamento de rolos cilíndricos? Ele é um rolamento de rolo cilíndrico, mas o correto é um rolamento de agulha, né? Existe uma proporção ali entre o diâmetro do rolo e o comprimento dele. Rolamentos autocompensador de rolos? Não. Então, o correto seria um rolamento tipo agulha. Ok? E essa foi a nossa atividade avaliativa, extremamente simples, eu acredito. Nada diferente do que a gente discutiu, rebateu dentro da nossa disciplina, né? Foi num contexto bacana, eu acredito, bem tranquilo. Logicamente, o aluno precisava ter um pouco de estudo ali para poder contemplar a realização da prova. Então, se vocês clicarem aí no item, vai ter a nota de cada um e o comentário das questões corretas ou erradas, tá? Quando vocês forem também lá na parte do trabalho, já está disponível também a atividade da caixa variadora de velocidade. Então, vocês vão ver lá que já está, a sua está respondida a sua avaliação, com as considerações e questionamentos. E aí a gente consegue fazer até já a montagem da nossa nota da V2. Então, se você pegar lá a nota da montagem do acoplamento tipo flange, né, ele corresponde a 25% da sua nota. A nota da atividade da caixa operadora de velocidade corresponde aos outros 25% da sua nota. E a nota da nossa atividade avaliativa aqui corresponde aos 50% restantes da nossa nota. E aí você consegue calcular a nota da nossa AV2. Ok? Uma pergunta aqui, só um instante. É como a gente falou aqui, Marlon. A gente não tem a nota lançada aqui no nosso sistema, porque a nossa disciplina ela é nota única, ela é só a V3, né? Então, ou seja, a gente fez agora a nossa atividade avaliativa, fez a AV1 já, a gente teve a nota dela, fez a AV2 agora, já temos até como contemplar essa nota. Vamos fazer uma atividade da V3. Nossa nota final aqui lançada vai ser a média das 3 notas. Então, a gente vai somar as 3, dividir por 3, uma média simples, e vai aplicar a nota final aqui da disciplina. Então, ela vai ser lançada só lá para meados de julho, ok? Até lá a gente já tem outra atividade a ser feita. Sobre a nota da AV2. Então, novamente, 25% da atividade do acoplamento tipo flange, 25% da atividade da caixa variadora de velocidade, 50% é a nota da prova. Para quem perdeu alguma dessas entregas, ou a prova, ou queira melhorar alguma dessas notas, nossa próxima aula, segunda-feira, dia 15, iremos realizar a prova de recuperação da AV2. Aqueles que acham que já estão com nota suficiente ou atingiram a nota máxima, que tem casos de alunos que atingiram os 310, estão dispensados, fiquem à vontade. Também podem fazer a prova, se quiser, para conhecimento. A prova ela nunca é também somente para avaliar o conhecimento, mas também para reforçar o aprendizado, né? Isso é o mais interessante. Então, ela fica à disposição aí para quem quiser fazer ela. Então, segunda-feira, no horário da aula, dia 15, nós vamos fazer a prova de recuperação da AV2. Na próxima quarta-feira, dia 17, nós iremos corrigir a prova, igual a gente está fazendo hoje, né? Fechando efetivamente a AV2. E aí lá a gente vai trazer diretrizes relacionadas às AV3. Estaremos aguardando aí algum posicionamento tanto do governo do estado quanto da nossa universidade em relação às atividades de retorno presencial. Caso ocorra atividade presencial, nós vamos fazer alguma atividade lá dentro de fora, dentro das nossas práticas. Caso não ocorra a volta, que vai entrar também na questão dos alunos que não puderem estar presenciais, ou por disponibilidade de movimentação, está no interior, ou por aluno ele faz parte de algum grupo de risco que deve estar isolado, né? Aí esses alunos vão ter uma outra opção também de fazer uma atividade final em casa,
associados à AV3. Mas esses detalhes da AV3 vai ser lá para o dia 17, 22, que a gente vai discutir sobre eles. Ok? Sobre a nossa aula de hoje, correção da prova e das atividades. Alguma questão, alguma dúvida em específico? Podem se manifestar, pessoal. Sem nenhuma dúvida, tem alguém aí acordado? Tranquilo. Pessoal, sem manifestos, então acredito que esteja tudo ok. Nos encontramos segunda-feira aí para a nossa atividade avaliativa. Qualquer dúvida, estou à disposição dos nossos meios de comunicação, como ferramenta, né? No grupo do WhatsApp, ou também por meio do Torpedo via Uniforme Online, ok? Obrigado pela atenção, bom fim de semana a todos. Nos encontramos segunda-feira para a atividade de recuperação da AV2, ok? Um abraço, pessoal. Bom fim de semana.